Miqueias, capítulo 6, a partir do versículo 1. Escutem agora o que diz o Senhor. Levante-se, defenda a sua causa diante dos montes, e que as colinas ouçam a sua voz. Ó montes, escutem a controvérsia do Senhor, e vocês, duráveis fundamentos da terra, prestem atenção, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e entrará em juízo com Israel. Meu povo, o que foi que eu lhe fiz? E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda, pois eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão e enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Feche seus olhos. Senhor, te agradecemos pela tua palavra. Sim, ó Deus, que fortalece a nossa fé. Tua palavra, Senhor, que nos coloca de pé, que renova, ó Deus, que nos direciona, que é a nossa bússola. Senhor, que tua palavra, ó Pai, que faz o abatido ficar, ó Deus, forte, aquele que está fraco fica forte. Pai, aquele que está triste, ó Deus, tua palavra vem e nos traz alegria. Senhor, usa teu servo, me coloco nas tuas mãos como instrumento, dá o renovo, o fortalecimento, que eu diminua, que o Senhor cresça. Senhor, que cada palavra que sair da minha boca venha do teu coração, revela, Senhor, dá a revelação daquilo que queres falar à tua igreja. Assim oramos, Senhor, que não venhamos apenas ouvir, mas ouvir, guardar e praticar a tua palavra. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o Senhor. Os irmãos podem se assentar. O capítulo 6 de Miqueias começa a falar, a registrar algo que nós já vemos em muitas passagens na Bíblia. Momento que Deus ele entra em juízo com o seu povo. Quantas vezes nós vemos o povo de Israel se distanciando de Deus? Quantas vezes nós vemos o povo de Israel com práticas que não agradam a Deus, que não agradavam ao Senhor, esqueciam do Senhor? É tão forte que nós lemos palavras, né? Olha, o povo se esqueceu do Senhor e Deus veio com juízo. Nós vemos isso, por exemplo, em Juízes, né? O povo se distanciava de Deus, aí vinha o juízo do Senhor, aí o povo clamava, Deus enviava um juiz, libertava o povo, mas passava um período, o povo novamente se esquecia de Deus e ficava nesse ciclo. Nós vemos, né, o povo indo para o deserto, lá em Êxodo, né, por causa da dura cerviz. E aqui nós vemos Miqueias falando também, Deus falando através de Miqueias, do juízo do Senhor para com o povo, porque Deus ele tinha uma controvérsia com o seu povo e entraria em juízo. Nós sabemos a história, conhecemos o que aconteceu. O povo foi levado cativo para a Babilônia, 70 anos de cativeiro, mas Deus é fiel. Após esse período, Deus trouxe novamente a restauração. Se Deus falou, então certamente cumpriria, porque nosso Deus, quando fala, pode se levantar o que for, Ele vai cumprir tudo o que Ele prometeu na minha vida, na sua vida. E aqui nós vemos, escutem agora o que diz o Senhor. Miqueias está falando para o povo. Quantas vezes nós precisamos parar tudo e estarmos sensíveis a ouvir a voz de Deus? A gente vive hoje uma época, né, turbulenta, muitas atividades, e quando você às vezes não consegue nem parar, nem quando vai dormir você consegue parar, e é celular, e é atividade, e é preocupação, e viva cada dia. E aqui nós vemos, né, escutem agora o que diz o Senhor, ouça a palavra do Senhor, descansa nele, descansa no Senhor, busque o Senhor, esteja atento. Senhor, eu quero ouvir a tua palavra, eu quero ouvir a tua voz. Mas aqui ele está falando sobre juízo, e é interessante que ele fala no versículo 2, olha, o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e vai entrar em juízo contra Israel. E ele traz uma pergunta: meu povo, o que foi que eu lhe fiz?
E como foi que eu o levei a ficar cansado? Responda. Eu estava meditando nessa pergunta. Muitos querem transferir a culpa para alguém, muitos até querem culpar Deus. E começam a ouvir, se Deus é mentira, se Deus fosse bom isso não aconteceria. A culpa não é de Deus. A alma que pecar, essa morrerá. A responsabilidade, ela é pessoal. Deus permite que eu, você, que nós possamos escolher as atitudes, escolher o que fazer, as nossas obras. Então é que ele fala, o que foi que eu lhe fiz? Fui eu, porventura, que lhe fiz ficar cansado? Responda! E quantas vezes nós estamos em uma situação que a gente não sabe a resposta, não é verdade? Como que eu cheguei até aqui? E muitas vezes foi por causa de escolhas nossas. Quantas vezes erramos, falhamos, somos seres humanos. Mas tem pessoas que querem culpar, outros não querem ter o caráter e assumir a responsabilidade. A mulher que tu me deste foi a serpente. Vemos isso desde Gênesis. Só que Deus fala, filho meu, o que foi que eu lhe fiz? Fui eu que levei você, ó povo, a ficar cansado. Deus é Deus, independentemente do que aconteça conosco, Ele está assentado no alto e sublime trono. Guarda isso, meu amado irmão. Se está passando na dificuldade, na provação, Ele é Deus na sua vida. Ele sabe, você não será provado mais que você possa suportar. Se está cansado, descansa no Senhor, descansa em Deus. E essa noite, a palavra, o que Deus quer de nós, o que Deus quer de mim, o que Deus quer de você. A Bíblia muito fala sobre coisas que Deus quer de nós. E aqui nós vamos ver algumas delas. Primeiro ponto, Deus ele vai levar o povo a fazer uma reflexão de experiências passadas. E muitas vezes nós perdemos isso no nosso dia a dia. Esquecemos o que Deus já fez por nós. Muitas vezes você vê uma tempestade, vê um gigante, vê um leão e esquece que Deus já te livrou outrora várias vezes disso tudo. Uma enfermidade, esquece que Deus já te curou. Um momento de medo e você lembra que o Senhor já te renovou, te fortaleceu. Jeremias nos ensina em Lamentações: quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Deus te trouxe aqui porque Ele nessa noite quer renovar, fortalecer a tua esperança. Se você está sem esperança, se você está desanimado, meu amado irmão, Deus quer renovar a sua esperança. Traga à memória, olha até onde você já chegou. Você chegou, pode dizer com propriedade, Ebenezer, até aqui. O Senhor me ajudou, o Senhor tem me ajudado. Após uma vitória muito grande, Ele coloca uma pedra entre mim e vai declarar: Ebenezer, até aqui o Senhor me tem ajudado. E Ele vai lembrar o passado. A culpa não é de Deus, a culpa foi o homem que escolheu o pecado, pecar, desobedecer. E quantas vezes nós, mesmo sabendo que é errado, escolhemos o caminho errado, a atitude errada. Só que isso está no passado. Hoje você está no caminho certo, é o caminho estreito, mas é o caminho que conduz à vida eterna. Hoje você não é mais amigo do mundo, porque aquele que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. A porta, o caminho largo leva para a morte, para a perdição, são muitos que passam por ele. Mas aqui ele vai nos fazer lembrar o passado. Lembra? Primeiro ele faz a pergunta: fui eu que levei você a ficar cansado? Deus não quer o mal de nós, pelo contrário, Deus ele quer a sua vitória, mas Ele vai ensinar. Ele não vai pegar, por exemplo, José, vai botar, tirar ele lá da casa, mimadinho, e botar logo como governador do Egito. Teve todo o processo. Deus quer ensinar. Fui eu que levei você a ficar cansado? Se está passando provação, Deus prova, não tenta, mas prova. É porque Ele está querendo te ensinar.
E a melhor coisa é aprender com o Senhor. Aprenda com o Senhor. Então ele fala, fui eu que levei você a ficar cansado? Lembra de Isaías 40:31? Se você confia no Senhor, você é como águia, né? Você vai renovar as suas forças, você não vai ficar cansado. Estamos falando não apenas fisicamente, estamos falando emocionalmente, motivacionalmente. E aqui ele vai lembrar de um primeiro ponto. Eu o tirei da terra do Egito e o resgatei da casa da servidão. Lembra do povo no Egito? Estava no Egito por causa da fome, a história de José, governador do Egito, e começaram a crescer no Egito, passou a fome, mudou o faraó, aí o outro faraó foi e escravizou o povo. Aí Deus vai falar, lembra? Eu tirei vocês da terra do Egito, resgatei vocês, tirei vocês dessa casa de servidão. E nós vemos na Bíblia que foi por mão forte, a boa mão do Senhor, a forte mão do Senhor está sobre a tua vida, sobre a sua família. Meu amado irmão, lembra de quantas coisas Deus já fez por você. Lembra, povo de Israel, tirei vocês do Egito, resgatei da casa da servidão, enviei adiante de você Moisés, Arão e Miriam. Deus não deixou o povo, né, ali para sempre na escravidão. Remiu, resgatou, enviou Moisés, Arão e Miriam, todos eles falhos como todos nós, mas temiam a Deus, obedeceram, erraram. Vemos ali, né, vários momentos que Arão permite o bezerro de ouro, Miriam, né, vai ali contestar a liderança, fica, né, enferma, fica leprosa, tantos passaram, mas cumpriram. Moisés, então, quando Deus chama, começa a dar desculpa, mas Deus enviou eles. Deus, ele lembra, meu povo, eu tirei vocês da terra do Egito, eu sou o Deus de vocês, eu quero que vocês sejam o meu povo, eu seja o Deus de vocês, e hoje vocês são eu que levei vocês a ficar cansado. Essa tempestade, essa adversidade, esse problema, que talvez hoje esteja fazendo você ficar cansado, meu amado irmão, Deus está no controle de tudo, de todas as coisas. Lembra que Ele é o Senhor, é Ele que tem o controle e o domínio de todas as coisas, e faz o povo lembrar do poder de Deus. Foi por mão forte que o povo saiu do Egito. Você conhece a história, né? As 10 pragas, coluna de nuvem, coluna de fogo, guiando o povo, Deus indo à frente, mar se abrindo. E quantas vezes esquecemos o que Deus tem feito por nós? É claro que temos que viver em novidade de vida, não ficar, né, apenas, não, tá bom, já recebi. Busque cada vez mais ao Senhor novas experiências. Aquele que está em Cristo é nova criatura, é de fé em fé, de glória em glória, e eu creio, eu profetizo que Deus ainda tem grandes coisas para a sua vida. Mas lembra que quando nós olhamos o passado, meu amado irmão, se eu for contar testemunho aqui, às vezes eu consigo sentar com alguns irmãos e compartilho alguns testemunhos. Estou aqui pela graça de Deus, estamos aqui pela misericórdia de Deus. Quantas curas, livramentos, poder de Deus. E agora outro ponto que ele lembra, versículo 5, meu povo, lembre-se do que Balaque, rei de Moabe, havia planejado, e do que Balaão, filho de Beor, lhe respondeu. Lembra? Balaque e Balaão? Balaque, que era o rei de Moabe, quando ele vê o povo de Israel chegando, o que ele faz? Manda chamar Balaão para amaldiçoar o povo de Israel. Tem a história da jumenta, enfim. Mas olha que interessante. Olha que Deus vai falar através de Miqueias. Olha, lembra que quando ele chamou, o que ele planejou, mas o que Balaão falou? Não falou o que Balaque quis, mas falou o que Deus quis que ele falasse. E em vez de amaldiçoar ele,
abençoou. Então lembra, mais uma vez aqui Deus faz lembrar o povo, faz o povo se lembrar que o nosso Deus, e Ele fala isso na sua palavra, Ele transforma a maldição em bênção, Ele transforma, meu amado irmão, a tristeza em alegria, a fraqueza em força, o fraco pode dizer forte sou, Ele é o Deus que pode todas as coisas. Então lembra, o que Balaão falou? Balaque, olha, eu te dou dinheiro, eu faço isso, amaldiçoa esse povo. Tá bom, deixa comigo. Aí chega lá, abençoa o povo de Israel. Lembra do que ele falou? Lembre-se também do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. O que Deus quer de nós, lembra de tudo que Deus já tem feito por você, para que você conheça os atos de justiça do Senhor, os livramentos, Deus guardando seu filho, sua família, sua vida. Meu amado irmão, lembra, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Não deixa cair no esquecimento, não foi sorte, não foi obra, deu certo, graças, meu amado irmão, foi a mão de Deus sobre a tua vida, sobre a mão do seu filho, da sua filha, sobre a tua vida, para que você conheça os atos de justiça do Senhor. Aí agora vem a nossa responsabilidade. Lembramos, trazemos a memória o que dá esperança, e agora ele começa o que Deus exige. Versículo 6: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei diante do Deus excelso? Virei diante dele com holocaustos, com bezerros de um ano, que eram os melhores, que eram que, mais valiosos ali. Com o que eu vou me apresentar ao Senhor? Tem perguntas, meu amado irmão e amada irmã, que nos trazem uma reflexão profunda. Por exemplo, quem pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? O que você pode pagar, em troca da sua alma? Tem perguntas que nos fazem uma reflexão profunda. E aqui ele diz: com que vou me apresentar ao Senhor? Que darei eu ao Senhor por todos os seus benefícios? Deus é Deus, é o Todo-Poderoso, é o dono do ouro, da prata, mas tem algo que o agrada, tem coisas que ele procura os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Ele procura os fiéis da terra, ele procura e ele achou Davi, achou, e eu creio que ele tem encontrado você, orando, um coração quebrantado, um coração contrito. Deus não vai negar, coração quebrantado, contrito, Deus não vai ignorar. E aqui nós vemos com que eu vou me apresentar ao Senhor e me inclinar diante dele. Por acaso, nós vemos na Bíblia que tem coisas que agradam a Deus. Fé, Hebreus 11:6, quem sabe? Sem fé é impossível agradar a Deus, e Ele é galardoador daqueles que o buscam. Busque ao Senhor com fé, Ele vai se agradar, porque para buscar a Deus tem que ter fé, tem que crer que Ele existe, está lá em Hebreus 11. Tem coisas que agradam ao Senhor, a oferta bíblica, feita como a Bíblia nos ensina. Vemos isso desde Gênesis. Deus se agradou de Abel e da sua oferta. Tem coisas que agradam ao Senhor. Então ele vai dizer aqui: olha, com que eu vou me apresentar diante do Senhor? Se apresente com um coração sincero, se apresente com um coração quebrantado, contrito, que confia nele, e você vai viver o que ele fala na sua palavra. Salmo 37, versículo 5: entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará na sua vida. Porém, versículo 7: será que o Senhor se agrada com milhares de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma. O que eu posso dar ao Senhor? O que eu posso entregar? Tem coisas que agradam a Deus, mas tem coisas que não vão agradar. Não é o ouro do mundo, não é a prata do mundo,
não é nada forçado. Por acaso o Senhor se agrada tanto, né? Lembra de Saul? Obediência ou holocaustos? O obedecer é o melhor do que sacrificar. Deus se agrada da nossa obediência. Então, com o que nós queremos agradar ao Senhor? Você já pensou em dar um presente para alguém que tem tudo? Né? Se você conhece alguém, uma criança, né, e você vai dar um presente, mas ela já tem, não é fácil. Mas dê atenção, dê um abraço, dê algo e vê como vai se agradar. Porque Deus não está falando, estamos falando aqui de coisas materiais, mas de intimidade, de relacionamento que infelizmente tem se perdido. Mas Deus trouxe você, trouxe a mim para ouvir essa palavra. Meu amado irmão, entrega o teu coração, não rasgue as vestes, mas rasgue o coração. Deus, ele procura corações, né? Deus olha o interior, o coração. Lembra lá quando Deus achou Davi? Samuel estava na casa, Deus falou, vai até a casa de Jessé, Samuel, que lá tem um novo rei. Aí chega lá, Jessé, cadê teus filhos? Então, passa um, passa outro, passa Eliabe. Aí Samuel olha, esse aí. Aí Deus fala, eu rejeitei Samuel. Tu está olhando o exterior, eu não vejo como o homem vê. Eu olho o coração, eu olho lá dentro. Aí Samuel fala, né, para Jessé, são todos os seus filhos? Porque Deus não mostrou nenhum para ele. Aí tem um ainda, aí Deus achou. Aonde ninguém achou, Deus achou. Tem um ainda que está lá com as ovelhas. O que Samuel fala? Manda chamar, porque ninguém vai sentar à mesa enquanto ele não chegar. Deus olha o coração. Então agrade ao Senhor com o seu coração. Vivemos uma época que as pessoas rasgam as vestes, as pessoas vivem, até servem mais distantes do Senhor. Cuidado, né? Ouvimos aqui Marta e Maria. Cuidado. Até se envolvem, mas estão distantes do Senhor. Ficam numa atividade, e acontece, cuidado. E ficam numa, né, uma atividade tão grande, mas que nada possa impedir você de ter um coração aberto, quebrantado, contrito, sincero na presença do Senhor. E aqui ele diz, o que eu posso oferecer pelo pecado da minha alma? O que eu posso pagar? A gente não pode. O que nós não tem preço que possa comprar o pecado, né, a salvação que daremos pela nossa alma. Porém, sabemos que o alto preço já foi pago, como falamos aqui na Santa Ceia. O alto preço foi pago lá na cruz do Calvário, e ele sim é a ressurreição e a vida. João 11:25. Todo aquele que nele crê, ainda que morra, viverá. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E o versículo 8, que é um versículo muito conhecido, Miqueias 6:8, ele já mostrou a você o que é bom. E o que o Senhor pede de você? Que pratique a justiça, que ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. O que Deus quer de nós? Na Bíblia nós vemos muitos atributos que agradam a Deus. Salmo 15, por exemplo, quem, Senhor, habitará no seu tabernáculo? Aquele, né, que anda na retidão. Vemos exemplos de Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desviava do mal. A Bíblia tem muitas características que agradam a Deus. E aqui ele fala, após fazer essa comparação, essa pergunta, o que eu posso dar ao Senhor pela minha alma? O que eu posso dar ao Senhor para agradá-lo? Deus já falou, Deus já mostrou o que é bom, o que o agrada. O que o Senhor pede de você? Pratique a justiça. Vemos isso na Bíblia. Deus, ele olha a injustiça, meu amado irmão, como Deus fala que não o agrada, balança enganosa, quantas coisas. Aqueles que praticam a injustiça, que ame a misericórdia, bem-aventurados misericordiosos, por quê? Alcançarão misericórdia. Deus é misericordioso e temos que ser misericordiosos. Vemos isso na oração do Pai Nosso. Perdoa os meus pecados, né? Perdoa as minhas falhas,
Assim como eu perdoo os meus devedores, perdoa a minha dívida assim como eu perdoo meus devedores. Misericórdia. Bom samaritano e tantas outras passagens. E que ande humildemente com o seu Deus. Poderia falar sobre a justiça, sobre a misericórdia, mas, meu amado irmão, andar com Deus é uma coisa. Ele poderia falar e ande com o seu Deus, mas ele coloca uma palavra aqui, e ande humildemente com o seu Deus. É possível andar com Deus. Vemos isso na Bíblia, homens que andaram com Deus. Enoque andou com Deus. Deus fala para Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. Anda na minha presença e ser perfeito. Não é a perfeição que o mundo enxerga. Não erra, não é isso não. Mas andar com o Senhor e ser perfeito é confiar nele, é depender dele, é crer nele, é ter a certeza que ele está à frente de tudo, está guardando, está multiplicando, está provendo, está libertando, está, meu amado irmão, guerreando a sua guerra, que você depende dele, que você consulta ele. Ande com o Senhor de uma maneira humilde. E o maior exemplo de humildade que nós temos, Jesus Cristo. Você lê Filipenses, por exemplo, o capítulo 2. Você vê, olha, foi fiel até a morte, morte de cruz, como ovelha ao matadouro. Você lá, o exemplo máximo de humildade de Jesus Cristo, mas ele ressuscitou e recebeu o nome que está acima de todo nome, o qual todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Jesus falou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Bem-aventurados humildes. Tem que buscar a humildade. Não perca a humildade. Ande humildemente com o seu Deus. Porque quando nós andamos, buscamos isso. Pastor, olha o que eu também quero. Temos que buscar, temos que ter um foco. Andar com Deus. Já parou para fazer essa reflexão? Ver na Bíblia pessoas que andaram com Deus. Moisés, face a face. Andar com Deus. Pode ser que você hoje tenha entrado por essas portas e nunca tenha feito essa reflexão. É possível andar com Deus? É, porque Ele é Deus presente, Ele é Deus contigo, Ele é Emmanuel, é Deus conosco. Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Ande com Deus, ande com o Senhor. Não ande confiando na própria convicção, inteligência, experiência. Tem que ter. Pensar, trabalhar, buscar, não há nada errado, mas ande humildemente com o Senhor. Lembra, 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14? Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar. Primeiro ponto que ele fala ali, humildade. Pessoas querem orar sem humildade, Deus não vai ouvir. Pessoas querem se fazer servir sem humildade, não vai agradar a Deus. Deus se agrada de um coração humilde. Não podemos abrir mão da humildade e de andar com Deus. Não tem como andar com Deus sem ser humilde. Deus resiste ao soberbo. Não tem como, é Deus que conhece. Deus abate o soberbo. E Deus sabe. Nabucodonosor falou isso. Agora eu sei que Deus abate o soberbo. Está lá em Daniel. Depois leia Daniel. Então nós vemos aqui o que Deus quer de nós. Pratique a justiça. Para isso, busque em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo, porque às vezes você quer ser justo com você mesmo, mas não aplica na mesma proporção com o próximo. Cadê o amor ao próximo como a si mesmo? Vê, a trave que está, o cisco que está no olho do irmão não vê a trave que está no seu olho. Falei certo? Falei. Justiça. Como é que está essa balança? Ame a misericórdia, seja misericordioso. E ande humildemente com o seu Deus. O que Deus requer de nós? Diante disso tudo,
lembra, traga à memória o que Deus já fez por você. Quantas bênçãos, quem lembra desse hino? Quantas, minha Valéria, quantas bênçãos, conta quantas são recebidas da divina mão, uma a uma, dizes de uma vez, e hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Lembra, traga à memória o que traz esperança. Porém, o que Deus quer de nós? Passado passou, foi. Ande com seu Deus humildemente. E para encerrar, poderia ler aqui outros versículos, eu leio o capítulo 7, para nós encerrarmos, o versículo 7, que diz assim: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Declare com fé, declare mais forte: o meu Deus me ouvirá, o meu Deus me escuta, o meu Deus ouve a minha oração. Eu, porém, olharei para o Senhor. Ele está falando no capítulo 7, né, a corrupção moral de Israel. Ele termina o capítulo 6 falando, né, sobre a injustiça tem o castigo, mas ele fala o posicionamento: eu, porém, olharei para o Senhor. Quer agradar a Deus? Olhe para o Senhor. Tem um foco, tem uma meta. Salmo 121, eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. Espera. Uma palavra que ninguém gosta. Ninguém gosta. Esperar. Em pé, então, irmão, em pé, olha, na fila. Ninguém gosta de esperar, mas às vezes é preciso. Às vezes Deus está trabalhando na espera, porque quando você está esperando, você não espera de qualquer maneira, diz o Salmo 40, a gente espera confiando. Esperei confiantemente no Senhor, e Ele me ouviu, Ele dobrou, Deus, Ele ouve. E é o que Miqueias fala: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus, porque Ele é a minha salvação. Que nós possamos guardar esse versículo: eu olharei para o Senhor. Olhe para o Senhor, não olhe para o problema, não olhe para os leões, não olhe para a fornalha acesa 7 vezes mais. Daniel não fez isso, Sadraque, Mesaque e Abidnego não fizeram isso, né? Davi não ficou olhando para o gigante. Davi sequer chama Golias de gigante, ele chama de: quem é esse incircunciso filisteu? Aquilo que você olha, aquilo que você escuta, pode mudar o curso da sua vida, pode fortalecer ou abalar a sua fé. Cuidado. Como assim, pastor? Aquele que está de pé, olhe e vigie para que não caia. Então, cuidado. Mas quando os seus olhos estão fitos em Deus, você declara: eu olho para o Senhor. Vem a tempestade, eu olho para o Senhor. Vem a dificuldade, vem a fraqueza, venho dizer: olho para o Senhor e nele eu posso esperar, porque Ele é o Deus da minha salvação. Ele é o meu rochedo, Ele é o meu libertador, é a minha citadela, Ele é o meu escudo, o meu Deus forte, é o meu Jeová Rafá, o Deus que cura, é o meu Jeová Shalom, é o Deus da paz, é o Jeová Nissi, é a minha bandeira. É o Alfa e o Ômega, o que é, o que era, o que há de vir, o Todo-Poderoso. E o meu Deus me ouvirá. Coloque-se de pé nesse momento. Feche os seus olhos. O que Deus quer de nós? Feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Talvez você tenha chegado até aqui, vivido, muitas vezes até culpando a si mesmo, culpando às vezes até Deus. Meu amado irmão, Deus não é o culpado. Ele fala: fui eu que levei você a ficar cansado, o que foi que eu lhe fiz? Pelo contrário, responda: o que Deus te fez? Pelo contrário, lembra, tirei você da terra do Egito com mão forte. Lembra,
chamaram, né, alguém para amaldiçoar, eu abençoei. Não saiu uma palavra de maldição da boca daquele que foi chamado para amaldiçoar. Deus está no controle de tudo. Mas Deus já mostra, nós vemos na Bíblia o que o agrada, um bom testemunho, fé, mas que nós viemos praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente com o seu Deus. E como andar com Deus? Só há uma maneira. Você que nessa noite quer andar com Deus, quer agradar a Deus, só há uma maneira, só há um caminho. E esse caminho é Jesus. Jesus disse, João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Primeiro passo é humildade. Fazer como muitos que tinham até um grande título fizeram, se prostraram aos pés de Jesus. Muitos que eram romanos, muitos de outras aldeias, de outras, foram até Jesus e prostraram aos pés de Jesus. Se você quer andar com Deus, não há outro mediador entre Deus e os homens, somente Jesus, como Paulo fala a Timóteo. Não há outro nome qual importa que sejamos salvos, diz Atos capítulo 4, versículo 12. Quero fazer duas orações. Você que nessa noite está aqui e quer andar com Deus, Jesus disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu o confessarei diante do meu Pai. Não é igreja, não é rótulo de igreja, não é nada disso, mas é Jesus. E através dele, na nova aliança, você pode andar com Deus. Porque ele disse, eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Se você nessa noite está aqui e deseja essa nova vida, você quer ter esse posicionamento, eu quero andar com Deus, é possível, meu irmão, mas somente em Cristo Jesus, confessando Ele como seu único e suficiente Salvador. E se você está aqui nessa noite e deseja confessar Jesus como seu Salvador, levanta bem alto uma de suas mãos. Se você quer confessar Jesus como seu Salvador, alguém para Jesus nessa noite, ou se você esteve afastado da casa do Pai, um pouco distante, cuidado, meu amado irmão, perto não é estar dentro. Muitos pereceram porque estavam perto. Se você está aqui nessa noite e deseja voltar aos caminhos do Senhor, voltar à casa do Pai, levanta bem alto uma de suas mãos. O segundo convite que eu quero fazer, você que ouviu essa palavra e quer agradar a Deus de uma maneira maior, quer andar com Deus, pastor, eu já oro, eu já vim à igreja, mas você tem andado com Deus? Como está a humildade? Ande humildemente com seu Deus, pratique a justiça e a misericórdia. Quero orar por você, por mim, para que possamos buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Que quando buscamos Ele com todo o nosso coração, Ele diz, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o seu coração. Vamos orar. Senhor, te agradecemos por mais essa noite, na tua presença, na tua casa. Te agradecemos pela tua palavra, meu Deus. Queremos andar contigo. Ó Deus, queremos andar humildemente, que não venhamos perder, Senhor, a humildade. Ó Deus, em nome de Jesus, que venhamos lembrar dos milagres, das experiências, de tantas coisas que o Senhor já fez por nós, e assim ter, ó Deus, a nossa esperança, a nossa fé renovada, que podemos descansar em Ti, Senhor.
que o Senhor é poderoso, é o Deus do impossível, o Deus que pode todas as coisas. Assim, ó Deus, nos ajuda a rasgar não as vestes, mas o coração. Coração humilde para andar contigo, Senhor, e te agradar. Ó Deus, perdoa os pecados, os erros, as nossas falhas, as nossas fraquezas. E assim, ó Deus, que possamos ter essa nova vida e andar contigo até o findar ou até que Jesus volte. Assim oramos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glórias a Deus. Aplauda bem forte o nome do Senhor.